Pra tudo, irmão, há um tempo aqui. Deus só age no tempo, só resolve no tempo, só se leva. Amém. Meus amados irmãos, queridos, internautas, queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela saúde e por tão gloriosa salvação. Ouvimos essa palavra agora do diácono Alessandro, palavra boa, balizada, e com certeza ela vai fazer efeito. A Bíblia diz que a palavra dele é infalível, inerrante, é como espada afiada de dois gumes que penetra na visão entre o espírito, de juntas e medula, e apta para definir pensamentos e intenções do coração. Então, com certeza, vai fazer efeito. Aí também nós estamos com a oportunidade agora, e queremos também meditar, compartilhar com vocês o Mateus, capítulo 24, versículo 35. É bem conhecido esse versículo, mas foi que Deus colocou no meu coração. Diz o texto sagrado: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Contexto, quando Jesus diz isso, ele dá início no capítulo 24, o sinal do fim dos tempos. Jesus começa a fazer um relatório sobre o que vai acontecer. Jesus saiu do templo e começou, enquanto caminhava junto aos seus discípulos, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Quer dizer, nessa época o templo ainda estava construído, ainda não tinha sido derrubado. Jerusalém ainda não tinha sido invadida pelos romanos. E o templo foi totalmente destruído. Exatamente aqui Jesus, ele já profetiza, quando ele diz no versículo 2, vocês estão vendo tudo isso? Quer dizer, aquela beleza do templo lá de Jerusalém? Perguntou Jesus. E eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus fala com garantia, é uma profecia segura, não é como muitos estão aí, né? Falsos profetas, falsos mestres, falsos doutrinadores. Mas Jesus não fala com segurança. E 70 anos depois do que ele fala isso, o romano invade Jerusalém e destrói todo o templo. Não fica pedra sobre pedra. Então, exatamente o que Jesus preconizou, profetizou, aconteceu. Ficou pedra sobre pedra. E os romanos ficaram, né? Invadiram Jerusalém e começaram o seu governo. Mas tudo isso foi permissão de Deus. Eu creio que eu já disse aqui uma vez, que na plenitude dos tempos, né, o romano viria e dava uma melhorada nas estradas, fazendo comunicação entre Roma, Judéia, Síria, Cafarnaum, etc. Então, colocavam vigilantes nas estradas. E também houve uma mudança de língua. Era grego, todos falavam a mesma língua, para facilitar a proclamação do Evangelho. Pois é.
tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É o que estamos vivendo hoje. Rumores de guerra, né? Mas ainda não é o fim. Jesus disse: nação se levantará contra nação, aí Rússia e Ucrânia, essa guerra que já leva 2 anos praticamente. Tudo isso será o início das dores. É o início. Jesus fala com muita propriedade, com muita segurança, porque ele aqui na Terra, ele tinha 2 naturezas acopladas nele: homem e Deus. Como homem, ele tinha sede, fome, necessidade de dormir. E como Deus, ele multiplicava o pão, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Glória a Deus por isso. E então virá o fim, mas vamos ver aqui quando é que virá o fim. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Esse é o tempo de hoje. Nós estamos vivendo esse tempo aqui de Jesus. A igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, que João teve a visão. Nós estamos vivendo hoje a igreja de Laodiceia. É aquela igreja, vamos ver aqui, igreja de Laodiceia. Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse, glória a Jesus. Igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Sardes, igreja de Laodiceia. Aos da igreja de Laodiceia, escrevo: estas são as palavras do Amém, do Senhor Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação, o Verbo, era Deus, estava com Deus, e se fez homem, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. E o versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse diz: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Esse disse. É porque a igreja hoje está vivendo. Não há mais decisão. Ninguém mais decide hoje. Existe uma guerra de emblemática, de placa de igreja, mas não há uma decisão por Cristo. Não adianta dizer: eu sou batista, sou assembleano, sou presbiteriano. Mas olha, tem que decidir é ser regenerado e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Só você decidir. Tá? A igreja de Laodiceia, Jesus apareceu a João e ele disse: melhor seria que você fosse frio ou quente. Decidir. Realmente, se por Cristo, como Jesus disse, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Essa é uma decisão. Aquela também que está escrito, capítulo 11 de Coríntios, versículo 1. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, está falando aquela palavra: eu sou de Cristo, presente, indica todo dia. O apóstolo Paulo se decidia dia após dia, até ser decapitado por amor a Deus, amor a Cristo.
e ao Espírito Santo, e amor a nós, que ele dizia, eu não sei o que é melhor, morrer ou viver. Morrer é lucro, viver só para oportunidade para Cristo. Mas eu penso, por enquanto, é melhor estar vivo, para ensinar, que ele teve ensinamento lá no céu, subiu ao céu, e teve revelações maravilhosas, depois voltou, veio o espinho na carne, para que não ficasse com jactância, ficasse soberbo, orgulhoso, o espinho na carne veio, glória a Deus por isso, e ele fez 19 epístolas, o ensino básico da igreja apostólica, né? Depois de Jesus, veio os apóstolos, glória a Deus, e os ensinamentos de Paulo, que são a base, a fundamentação apostólica da igreja, os fundamentos da igreja. Apóstolo Paulo é o principal apóstolo, principalmente dos gentios. Pedro era dos judeus e Paulo dos gentios. Então nós que éramos gentios, somente eu era gentio, muitos de vocês também ouviram, eram gentios, não tinham ainda decidido por Cristo, mas a graça de Deus alcançou através das epístolas de Paulo, através do sacrifício de Paulo. Glória a Deus. Mas está aqui mais. Assim como que você é morto, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. É a igreja atual, de Laodiceia. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Daí, o que interessa é riqueza, é posição. Não importa. Aí, Jesus diz, você é pobre, miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E de 2 conselhos, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Quer dizer, a roupa branca para cobrir a nudez, a santificação, as vestes brancas, como tem aquele hino. Eu já vesti as minhas vestes brancas, já estou pronto. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A roupa branca é a santificação. É o terceiro degrau. Primeiro, cristão nominal, depois, regenerado pela água e pelo Espírito, e o terceiro degrau é santificação diária, como Paulo, como Daniel e outros especialistas, pessoas da Bíblia Sagrada, Jó também, glória a Deus. Mas esse aqui, essa igreja, Jesus está dizendo, roupas brancas e viste, se santifique, toma uma decisão, cobrir a sua vergonhosa nudez. Lembra de Adão e Eva? Quando pecaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles viviam nu e estava tudo bem. E na viração do dia, no começo do dia, no frescor do dia, Deus aparecia para eles. Quer dizer, eles tinham esse privilégio de diariamente Deus falar com eles. Mas a serpente, o animal astuto, foi lá e provocou Eva. Disse, não, Eva, não foi bem assim que Deus lhe disse. Ele não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal. E aí Eva foi, comprou aquilo, a fruta aos olhos era preciável, e ela foi, pegou do fruto mel e deu ao marido. E o marido é irresponsável, porque Deus tinha dito a ele. A mensagem que Deus deu foi a ele, não foi a ela.
O homem é a cabeça da mulher. Então ele não devia ter comido. No Minas Gerais, o que é isso, velho? Que fruta é essa? Ela dizia, é do bem e do mal. A serpente me enganou. Quer dizer, eu não vou comer. Você que vai se responsabilizar. Salvação é individual. O pecado entrou no mundo todo por causa de Eva e depois de Adão. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas a todos aqueles que receberem Cristo, será dado o nome de ser chamado Filho de Deus, ao qual creem no seu nome. Já nasce no pecado. Todos que nascem já nascem no pecado, na vergonha. E depois tem essa oportunidade maravilhosa que Deus deu, enviou seu Filho, Jesus, morreu na cruz, para nos redimir dos pecados. Plano inicial não é que falhou, que Deus sabe tudo. Deus já sabia que Eva e Adão iam pecar. Aí já tinha providenciado um cordeiro perfeito, que era o filho dele. Não tinha um homem na terra que pudesse fazer o que Jesus fez, porque todos tinham pecado. Aí Jesus envia seu filho na plenitude dos tempos. Pois é. Então, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e sairei com ele e ele contigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ela avisa aqui, Apocalipse. Muda como atitude de cenas por Cristo. Vai chegar a hora que não vai ter mais tempo. Lembra aí do Noé? Deus escolheu Noé, só tinha Noé na época. Diz, Noé, eu busquei toda a terra, não encontrei. Só encontrei você, sua mulher, seus filhos e a sua nora. E eu tenho um plano com você. Faça a arca, conforme a medida que eu vou lhe dar. Noé fez. E 100 anos ele levou pregou ele com a justiça durante 100 anos. Ninguém quis arrepender. Pelo contrário, eles estavam aqui, comendo, bebendo, casavam e davam os casamentos, e não perceberam. Quando Noé entrou com a arca, com a mulher, com os filhos e as noras, e depois os animais foram entrando, um casal de casa. E a porta se fechou por fora. Que o homem é muito, às vezes, emocional. Se o povo clamasse, gritasse, chorasse, só meu filho está aqui, meu filho, abre, Noé, abre, me dá essa última chance, Noé. Mas Deus conhece os corações, Deus conhece o íntimo, prescruta o íntimo, o coração. Ele sabia que aquela geração dupla, corrompida, sem jeito. O coração de Deus doeu. Mas ele teve que fazer. Ele teve que aniquilar todos da terra. E junto com toda a geração de homens e mulheres, essa também, todas as aves que voavam, animais selvagens, domésticos, tudo. Acabou. E veio uma nova geração. Doeu? De Deus. Vai doer. No coração de Deus já está doendo. No coração de Jesus, pelo pecado que está abundando na terra. Tá? Voltando aos tempos de Noé. E Jesus diz, devido ao aumento da maldade, que é o que já está acontecendo, como houve no tempo de Noé, está acontecendo, o aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aí é o recado para nós. Tá? Perseverar até o fim. Andar em santificação dia por dia.
E aí ele conclui aqui: este evangelho do rei será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está vendo a situação como está a terra, esse sistema mundano. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformei com este mundo. Quer dizer, não mudais este mundo, mas transformai-vos. Quer dizer, mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que mudar. A mente tem que ficar a mente de Cristo, alinhada. Pensamento para a glória de Deus, mente de Cristo, que assimila os ensinamentos de Cristo e vive de acordo com esses ensinamentos. Não pode ter mais a mente carnal. Não. Quando começou, cristão nominal, deu pulo para cristão regenerado, e depois deu pulo, quanto é tempo, para cristão santificado. Que pode ir uma luta diária. Abrir os olhos, agradeço, gratidão por mais um dia, me dá graça, misericórdia para eu ser santo, neste dia te agradar, me dá oportunidade para que eu faça bem a todo mundo, como o Senhor fazia, como está escrito em Atos 10, 38, e Jesus andava por toda a terra, fazendo bem a todos. Jesus me dá, o Senhor me dá oportunidade para eu fazer bem a todos. Pois é. Meus amados, Jesus vai voltar. E ele está triste. Né? Deus também. O Espírito Santo também. Os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade Santa. Maravilhosa. O que está acontecendo? A maldade. Ninguém liga mais para ninguém. Com raras exceções. Que Jesus disse aqui. O amor de muitos. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Esses muitos, se for metade, é 4 bilhões. Se for mais da metade, 3/3, 5 a 6 bilhões de pessoas que já estão. A gente vê dia a dia, já que nós estamos falando aqui, as atitudes que cristão, homem e cristã, mulher tem que adotar. No falar, no vestir, no andar. Que muitos vão ver, não só como cristão, como o diácono está dizendo, não só no falar, mas no nosso olhar, no vestir e no abrir de bocas também. E vão dizer, quem é? É um cristão. Ah, realmente esse faz diferença. E é isso que Jesus quer. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus. A parábola das 10 virgens diz muito bem isso. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Se a gente analisar aqui esse contexto, o texto do contexto, seria 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões nécias, loucas, e 4 bilhões de prudentes. Vamos admitir, 4 bilhões que estão praticando o Evangelho, que estão sendo regenerados, procurando regenerar, procurando andar na santificação, procurando andar com azeite de reserva. E a louca, 4 bilhões. Veja que é uma quantidade absurda de louca. Se a gente tomar por esse lado.
As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo. As insensatas, as loucas, as inércias. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. O noivo para muitos está demorando. E muitos estão adormecendo no sono da indolência. À meia-noite eu vi um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. A insensata não estava preparada. As prudentes, sim, entraram. A porta se abriu e elas entraram. Então, meus amados, aí o aviso. Jesus está alertando, dia após dia, que ele está voltando. E é no momento inesperado. Você não pode ficar despreparados, homens e mulheres, jovens e jovens. E vocês, pais e mães, dê o exemplo a seus filhos. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Salvação individual. Mas, continue orando pelos seus filhos, para que possa, seus filhos, e vai ser uma alegria de um pai e seus filhos irem para o céu. Dinheiro é bom, saúde é melhor, mas o melhor de tudo é nós subirmos para o céu por nosso filho. Se puder, ainda houver tempo, Jerônimo, bota aquele hino. Eu não mudo, Deus não muda. Deus não muda. Já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, porque Você chora. ouviu o programa Vidas Transformadas por Jesus. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.